E aí, galerinha, tudo bem? A nossa aula de hoje tem como tema anticoagulante. A gente vai falar o que são os anticoagulantes e quais os principais tipos. Bom, os anticoagulantes são medicamentos que impedem a formação de coágulos no sangue, porque bloqueiam a ação de substâncias que fazem a coagulação. Os coágulos são fundamentais para cicatrizar feridas e parar sangramentos, mas existem situações em que podem impedir a circulação do sangue, causando sérias doenças, como AVC, trombose e embolia pulmonar, por exemplo. Aqui temos dois tipos de anticoagulantes. Os anticoagulantes podem ser divididos de acordo com a via do seu uso e a sua forma de ação. Eles podem ser injetáveis, como a heparina, por exemplo, é mais usada em situações de emergência, como hospital. E os orais, como a varfarina, eles são comprimidos usados em casa diariamente para evitar a formação de coágulos ou para dissolver coágulos que estão impedindo a circulação sanguínea. Para entender como esses medicamentos funcionam, vamos falar um pouco sobre a cascata de coagulação. Aqui a gente pode ver hemostasia secundária circulada de vermelho. O que isso significa? Hemostasia é o processo que o organismo realiza para impedir o sangramento quando uma região é lesionada, por exemplo. Quando uma área é lesionada, um dos principais mecanismos que aparece é a vasoconstrição, responsável por diminuir o fluxo sanguíneo para diminuir a quantidade de sangue extravasado. Outra opção é a agregação de plaquetas, que irá agir como tampão sanguíneo, diminuindo o sangramento e evitará o ressangramento por meio da coagulação. A coagulação é formada por uma rede de fibrina, sendo assim, possui maior capacidade de retenção do sangue no meio interno dos vasos sanguíneos. Para a coagulação ocorrer, deve haver uma cascata que irá ativá-la, a chamada cascata de coagulação, na qual seus fatores irão se ativar um a um, consecutivamente. Essa cascata pode se dividir em duas, a via intrínseca e a extrínseca. A via intrínseca vai ocorrer quando temos uma lesão superficial, por exemplo, um corte epitelial. Essa lesão vai ativar uma enzima pré-calicreína após o contato com o vaso lesionado. Ela vai se converter em calicreína, que ativa o primeiro fator da coagulação, o fator 12. E este, quando ativado, se transformará em fator 12A. O fator 12A irá ativar o fator 11, transformando em fator 11A. E o fator 9 em 9A. O fator 9A, na presença de cálcio e do fator 12A, é capaz de ativar o fator 10, que se torna o fator 10A. O fator 10A, junto com o fator 5A e o cálcio novamente, formam um complexo de protobinase, responsável pela conversão de protombina em trombina. Com a trombina, nesse meio, ela vai ativar o fibrinogênio, que é o fator 1. Esse vai promover a coagulação, uma vez que ele se transforma em fibrina, que é o fator 1A, formando assim a rede de fibrina. Agora vamos falar da via extrínseca, que é acionada quando há um trauma, algum dano maior, uma lesão maior. Ela vai iniciar com a ativação do fator 7, que se torna o fator 7A, e este que irá ativar o fator X, o qual prosseguirá com as informações da mesma forma que na via intrínseca, até ocorrer a formação da rede de fibrina. Agora vamos falar da heparina. Ela é um glicosaminoglicano encontrado naturalmente nos grânulos secretórios dos mastócitos e é sintetizada a partir de precursores de UDP açúcares e posteriormente é modificada, levando a uma ampla variedade de oligosacarídeos. Este medicamento normalmente é extraído da mucosa intestinal suína ou dos pulmões de bovinos, embora possua diversas composições. Seus efeitos biológicos são semelhantes. Então, a heparina vai ser um anticoagulante natural, que possui ação farmacológica atuando como medicamento em várias patologias,
uma vez que reduz a capacidade de coagulação e previne a formação de novos coágulos. Ministrada normalmente por meio de infusão intravenosa, é utilizada quando deseja-se um rápido início de ação anticoagulante. A heparina pode ser utilizada no tratamento de trombose venosa e embolia pulmonar. Normalmente, utiliza-se concomitantemente o anticoagulante oral e ela será mantida por no mínimo 4 a 5 dias. Em pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, durante ou após angioplastia ou cirurgia que necessitam de circulação extracorpórea, em pacientes com coagulação intravascular disseminada, também pode ser ministrada em pacientes que o anticoagulante oral não surtiu efeito ou trouxe alguma complicação, como tromboembolismo. Vale ressaltar que a heparina não ultrapassa a parede placentária e nem vai estar relacionada a uma formação fetal. Por esse motivo, ela vai ser indicada para anticoagulação no período gestacional, tá? Além disso, existem derivados de heparina que também podem ser utilizados, como a heparina de baixo peso molecular, utilizada no tratamento de trombose venosa, embolia pulmonar e angina estável. Possui como vantagem um perfil farmacocinético mais previsível, que permite uma aplicação subcutânea ajustada. Isso facilita o tratamento do tromboembolismo em regime ambulatorial. A administração por infusão intravenosa em um caso de tromboembolismo venoso, por exemplo, pode ser ministrada inicialmente por uma injeção de 5.000 unidades e posteriormente 1.200 a 1.600 unidades hora por uma bomba infusora e monitoramento pelo TTPA, que é um exame laboratorial que avalia a eficiência da via intrínseca na medida da formação do coágulo. Tem como objetivo a elevação dos valores de 1,8 a 2,5 vezes o normal. A velocidade da infusão deve ser ajustada a cada 6 horas. Já na administração subcutânea, uma dose diária total de 35.000 unidades, fracionadas em 8 a 12 horas, é o suficiente para a TTPA adquirir o valor desejado, que é de 1,5 vezes o valor controle. Em geral, não há necessidade de monitoramento após o estabelecimento de doses uniformes. A farmacocinética. A heparina é ministrada por meio de infusão intravenosa contínua, a qual possui ação imediata, ou infusão subcutânea, que a ação é retardada em 1 a 2 horas. Vale ressaltar que a utilização deste medicamento através da infusão intramuscular não é recomendada, pois pode causar dores ou ocorrer a formação de hematomas. O tempo de meia-vida da heparina no plasma depende da dose que foi aplicada. Por exemplo, se foi injetada uma dose de 400 unidades por quilo, a meia-vida do anticoagulante é de aproximadamente 2,5 horas. É importante frisar que em algumas situações esse tempo pode sofrer alterações. Por exemplo, pacientes com embolia pulmonar, o período de meia-vida é reduzido. Já em pacientes com cirrose hepática ou doenças renais, ele se prolonga. Essa substância é parcialmente metabolizada no fígado e degradada pelo sistema mononuclear fagocitário, através da fagocitose. Pequenas quantidades de heparina degradada podem aparecer na urina também. A farmacodinâmica. A heparina atua na inibição de várias proteases da coagulação por meio da antitrobina e assim inativa os fatores da via intrínseca e comum da coagulação, como o fator 12A, 11A, 10A, 9A e a trombina. Para isso, a heparina aumenta a velocidade de reação trombina-antitrombina, sendo assim, une o inibidor e a protease. Além disso, ela também modifica a conformação da antitrombina, fazendo com que o sítio reativo seja mais acessível à protease. Essa substância liga-se à antitrombina por meio de sequências específicas de pentasacarídeos. Vale ressaltar que moléculas menores de heparina, menos de 18 monossacarídeos, como por exemplo as heparinas de baixo peso molecular, não catalisam a inibição trombina-antitrombina, sendo assim, atuam na inibição do fator 10A pela antitrombina e na mudança conformacional do inibidor. Efeitos colaterais da heparina.
Altas doses de heparina podem interferir na agregação plaquetária e assim levar a quadros hemorrágicos que normalmente são controlados sem o auxílio de outro fármaco. Já em casos mais graves e possivelmente fatais, há necessidade de uma infusão intravenosa lenta com sulfato de protamina que neutralizará a ação do anticoagulante. Ademais, efeitos como trombocitopenia induzida por heparina, diminuição no número de plaquetas também podem ocorrer. Já foram relatados outros efeitos, como reação de hipersensibilidade, que é o choque anafilático, porém é mais raro. Contraindicações: aqueles pacientes que já tiveram hipersensibilidade à heparina, hemorragia ativa incontrolável, cirurgias na medula espial. Essas cirurgias podem gerar um aumento no risco de hemorragias secundárias, na insuficiência hepática e renal grave, em presença de tumores malignos, pacientes com histórico de trombocitopenia induzida por heparina sódica. Temos também nessa faixa de contraindicações o aborto iminente e coagulopatias graves. Outros anticoagulantes parentais. Lepirudina, derivado da iridina, vai atuar na inibição direta da trombina. Também é administrado por via intravenosa e pode ser utilizado em tratamento de trombocitopenia induzida por heparina. Porém, o uso em pacientes com insuficiência renal deve ser usado com cuidado. Vale ressaltar que não existe antídoto para a lepirudina. Bivalirudina, inibe a trombina, administrada via intravenosa, utilizada como alternativa em pacientes submetidos a angioplastia coronária. Deve reduzir a dose em pacientes com disfunção renal. Drotrecogina alfa, forma recombinante da vitamina C ativa humana, que inibe a coagulação, já que inibe os fatores 5A e o 8A. Diminui a mortalidade de adultos com risco elevado de morte por sepse grave. O principal efeito adverso é o sangramento. Agora vamos falar sobre outro tipo de anticoagulante, os anticoagulantes orais. O tratamento realizado com esse medicamento pode estar presente em vários contextos clínicos, uma vez que sua utilização é mais cômoda, pois permite sua administração em vários contextos. É composta pelos antivitamínicos K, por exemplo, os anticoagulantes orais, eles podem ser utilizados para tratar a evolução ou ocorrência de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar após a administração de heparina. Pode ser usada para prevenção de embolia sistêmica nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, próteses valvares cardíacas ou fibrilação arterial crônica. Os antivitamínicos K ou cumarínicos são usados na terapêutica anticoagulante oral há muitos anos. São exemplos deste grupo de fármacos a varfarina e o acenocumarol. A varfarina é um anticoagulante oral, pode ser utilizado para tratar a evolução de uma trombose venosa profunda, embolia pulmonar e embolia sistêmica. É antagonista da vitamina K. Condições para uso e reação adversa. Antes de iniciar qualquer tratamento com anticoagulantes, deve realizar-se exames laboratoriais, entre outros tipos de exames também, para descobrir possíveis problemas na hemostasia que possam tornar arriscada a administração oral. Feito isso, a eficácia do tratamento deve ser monitorada através da INR e TP do paciente, sendo a INR medidas para avaliar a via extrínseca e TP o tempo de atividade da protombina. Sabendo que a maioria das indicações, o valor-alvo da INR é de 2 a 3. Como reações adversas, temos a hemorragia de menor ou de maior intensidade, que pode ocorrer durante a terapia com varfarina sódica, em qualquer tecido ou órgão, manifestando-se como sangramento externo ou interno, associado a sintomas e complicações dependentes do órgão ou sistema afetado. O risco de sangramento aumenta de acordo com a intensidade e duração do tratamento anticoagulante. Algumas complicações hemorrágicas podem apresentar sinais e sintomas que não são imediatamente identificados, como resultantes de hemorragia. Por exemplo, anemia, dor no peito, hepatite e até mesmo diarreia. Farmacocinética da varfarina. Como dito anteriormente, é um antagonista da vitamina K, administrado por via oral. Em termos da biodisponibilidade da varfarina, é praticamente total por via oral,
pode ser encontrado no plasma 1 hora após a administração, atingindo o pico de concentração plasmática entre 2 a 8 horas. É importante ressaltar que a presença de alimento no trato gastrointestinal pode reduzir sua taxa de absorção. Ela liga-se em quase toda a sua totalidade às proteínas plasmáticas, 99%, principalmente a albumina, tornando a sua farmacocinética pouco previsível. O fármaco será rapidamente distribuído em um volume equivalente ao espaço da albumina, que é 0,14 litros por quilo. A varfarina é uma mistura racêmica de enantiômeros, sendo eles S, potente, e R, fraco. A varfarina S será transformada em metabólitos inativos pela CYP2C9. Já a R é transformada pela CYP1A2, CYP2C19 e CYP3A4. Apresenta um tempo de meia-vida plasmática que varia de 25 a 60 horas. A sua ação tem duração de 2 a 5 dias. São metabolizados no fígado e eliminados nas fezes e na urina. Farmacodinâmica. A vitamina K, em específico, em sua forma reduzida, participa de diversas reações relacionadas à coagulação. No fígado, a gente tem a síntese dos principais fatores da coagulação, que é o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o 10, e as proteínas anticoagulantes, C e S. Esses permanecem inativos até que os resíduos de glutamato sejam carboxilados, formando assim resíduos de gama-carboxiglutamato. Para a reação ocorrer, faz-se necessária a presença de CO2, O2 e a vitamina K em sua forma reduzida, pois a carboxilação está diretamente acoplada à oxidação da vitamina K reduzida. Portanto, os antivitamínicos K vão exercer seu efeito por inibição do epóxio-redutase da vitamina K, impedindo a interconversão entre a vitamina K e sua forma reduzida. Aqui podemos observar a varfarina atuando na cascata. Ela vai interferir nesses fatores que estão do lado das bolinhas verdes. Os fatores de coagulação dependentes de vitamina K vão ser reduzidos de 30% a 50% da sua quantidade total. Os anticoagulantes orais não têm qualquer efeito sobre as moléculas já carboxiladas na circulação. E para que cada fator de coagulação atinja um novo estado de equilíbrio após a medicação, vai depender da taxa individual de depuração, sendo as meias-vidas do fator 2, por exemplo, 50 horas, já do fator 7, 6 horas, a proteína S de 30 horas e a C de 8 horas. Esse longo período de meia-vida, como o do fator 2, pode fazer que o efeito antitrombótico da varfarina não seja atingido em sua totalidade por alguns dias, nos primeiros dias da medicação. As contraindicações. Primeiras 24 horas antes ou após cirurgia ou parto. Gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, devido à possibilidade de malformação fetal, a administração a gestantes em estágios mais avançados está associada à hemorragia fetal também e aumento na taxa de aborto. Aborto incompleto, doenças hepáticas ou renais graves, hemorragias, hipertensão arterial grave não controlada, endocardite bacteriana, inflamação da camada mais interna do coração causada por bactérias que entram na circulação sanguínea, feridas ulcerativas abertas, hipersensibilidade, que é alergia a qualquer um dos componentes da fórmula, também não é indicado. Observação. É importante ressaltar que a lista de fármacos e fatores que possam afetar a ação da varfarina é enorme. Desse modo, qualquer substância deve ser considerada perigosa, pois pode diminuir ou aumentar o efeito da varfarina, causando grandes danos ao organismo. Agora vamos falar sobre outros anticoagulantes orais. A gente tem a fenprocumona, não está presente em todo o território mundial, por exemplo, nos Estados Unidos ela não está presente, vai possuir tempo de meia-vida plasmática maior do que a varfarina, devido a isso acaba tendo um início de ação mais lento, mas só que aí ela tem a duração maior. Aí a gente tem o acenocumarol,
também não está presente em todo o território mundial. Outro exemplo é a mesma coisa nos Estados Unidos. Tem tempo de meia-vida mais curta e um efeito mais rápido sobre o tempo de ação da protombina, TP. A dose de manutenção deve ser de 1 a 8 miligramas por dia. Chimelagatrana é um fármaco mais novo que é rapidamente absorvido e rapidamente metabolizado. Vai ser um inibidor direto da trombina. O ácido acetilsalicílico pertence ao grupo dos fármacos anti-inflamatórios não esteroides com propriedades analgésica, anti-inflamatória e antipirética. É de uso oral, traz alívios para as dores de grande intensidade, leve ou moderada, como dor de cabeça, diminui a febre em questões de resfriados e gripe. É um antiagregante plaquetário, é um fármaco usado para evitar a ativação e agregação das plaquetas, usado para prevenir trombose em pacientes de risco, por exemplo. E é sobre essa última função que a gente vai estar falando aqui. Farmacocinética. Após a administração oral, o ácido acetilsalicílico é rapidamente e completamente absorvido no trato gastrointestinal. Durante e após a absorção, o ácido acetilsalicílico é convertido em ácido salicílico, seu principal metabólito ativo. Os níveis plasmáticos máximos do ácido acetilsalicílico são atingidos após 10 a 20 minutos. Ele vai ligar em sua totalidade extensivamente as proteínas plasmáticas e são rapidamente distribuídos por todo o organismo. Eliminado predominantemente por metabolismo hepático, a cinética da eliminação do ácido salítico é dose dependente, uma vez que o metabolismo é limitado pela capacidade de enzimas hepáticas, lá na hora desse metabolismo. A meia-vida de eliminação varia de 2 a 3 horas após doses baixas e até 15 horas com doses altas. Vamos falar agora sobre a farmacodinâmica do medicamento, mas antes vamos falar um pouco sobre como ocorre a agregação plaquetária. Bom, teremos uma lesão e a interação de plaquetas com colágeno na região da lesão vai resultar na produção de ácido araquidônico. Uma enzima denominada ciclooxigenase 1 vai transformar esse ácido araquidônico em prostaglandina. E nas plaquetas, a prostaglandina será convertida em tromboxano. O tromboxano liberado na circulação vai promover recrutamento plaquetário, ou seja, ele vai chamar mais plaquetas para aquela região, e a ativação plaquetária, que vai fazer com que ocorra todo esse mecanismo que ocorreu aí novamente, tá? Vai estimular também a formação da rede de fibrina, uma vez que ele também é um dos fatores para ativar a cascata de coagulação. Ele vai funcionar como um incentivo, tá na hora de ativar a cascata de coagulação. O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição irreversível da enzima ciclooxigenase, inibindo assim a agregação plaquetária, uma vez que bloqueou a síntese do tromboxano nas plaquetas. Por essa razão, é usado em várias indicações relativas ao sistema vascular, geralmente em doses diárias de 75 a 30 miligramas. O ácido acetilsalicílico não deve ser utilizado nas seguintes situações: se uma pessoa for alérgica ao ácido acetilsalicílico ou a salicilatos ou a qualquer um dos ingredientes do medicamento. Se a pessoa tiver asma brônquica, se tiver tendência para sangramentos, se tiver úlceras no estômago ou no intestino, se já tiver tido crise de asma induzida pela administração de salicilatos ou outras substâncias semelhantes, se estiver em tratamento com metotrexato em doses iguais ou superiores a 15 mg por semana, se tiver alteração grave da função dos rins, se tiver alteração grave das funções do fígado, se tiver alterações graves da função do coração e se estiver no último trimestre de gravidez. E aqui a gente finaliza o nosso vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.